Olha, a partir agora de 2023, os estudantes de escolas localizadas na região do entorno da sede da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, aqui em Parnaíba, poderão fazer uma opção por concorrer às vagas do chamado bônus regional, que é um acréscimo de 20% na nota do Enem para ingresso na instituição por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Essa resolução assinada pelo reitor Alexandre Marinho no dia 1º de novembro gerou bastante polêmica e questionamento de pais e estudantes no Piauí, principalmente nas redes sociais. Essa discussão também será tema de audiência pública na Câmara dos Vereadores de Parnaíba amanhã às 18h30, audiência convocada pelo presidente da Casa, o vereador Carlisson Pessoa. Sobre o tema, eu vou conversar agora com um especialista em educação, nosso colaborador, professor Quixaba. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Helder. Boa tarde. Boa tarde, professor. Antes da gente entrar no mérito da questão específica da UFDPA, vamos começar falando para o nosso telespectador qual é a função social de uma universidade para uma determinada região. Isso é muito importante esclarecer, para todo telespectador, o papel da universidade, porque aí as pessoas confundem. A universidade para o indivíduo, por exemplo, a universidade para o professor Quixaba, muito importante, eu vou me formar, ter a minha profissão, vou seguir a minha vida. Mas qual é a contribuição que a universidade vai dar para aquela sociedade? Então é importante entender que a universidade ela tem um papel social, ela tem que ajudar o problema de uma região. Ela tem que resolver aqueles conflitos, aquela desigualdade existente em uma região. Esse é um dos papéis da universidade. É importante focar nessa função social, assim como a propriedade tem uma função social para minimizar os problemas sociais de quem não tem moradia. Quando se instala uma universidade em uma determinada região, professor, e principalmente a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que nasceu já com essa identidade de acolher o território e as potencialidades dele, aí está justamente essa função de poder acolher os moradores, principalmente nessa região deltaica, não é isso? Isso, Helder, é importante. Veja bem. Eu preciso de um debate sociológico, ou seja, o papel de uma instituição dentro de uma sociedade, e preciso de um debate histórico. Se você pegar nos últimos 45 anos, vamos lá, a Universidade Federal do Piauí, antes da UFDPA, a UFDPA ela cumpriu um papel formando pessoas na área de economia, formando pessoas na área de ciências contábeis, formando pessoas na área de administração e economia, administração e pedagogia, praticamente esses 4 cursos. Um século que a Universidade Federal do Piauí negligenciou a área de educação. A Universidade Federal do Piauí não tem um curso de matemática, não tinha, veio criar depois, de física, de química, de biologia. Essa área de educação foi negligenciada pela Universidade Federal do Piauí em praticamente um século, foi criada agora, após a expansão. E o que é que tem a ver isso, professor Quixaba, com a região? Quando a Universidade Federal do Piauí ela não tinha esses cursos, ela, consequentemente, não formava profissionais em toda a região. Não tendo profissionais formados nesta região, logicamente, a condição de formar o aluno ficava mais difícil, porque se eu não tenho professores formados nessas áreas da educação, eu não tenho como dar uma boa instrução para os meus alunos. Então, a UFP, ela cumpriu um papel na área econômica, formando administradores, formando contadores, economistas, pedagogos, mas a UFP negligenciou por 100 anos a área de educação em Parnaíba. Ela veio criar algum curso de educação agora, com matemática e biologia, mas até então ela não tinha. Isso traz um impacto negativo na sociedade. Ou seja, os profissionais daqui teriam que sair de Parnaíba para se formar em outras cidades, daí voltar ou não. Então isso contribuiu um pouco negativamente para o desenvolvimento da educação na nossa região. Professor, a criação da UFDPA e o desenvolvimento da região, o senhor acredita que cursos, a exemplo, estruturantes como medicina, como o próprio turismo, que tem muito a dizer da vocação aqui do nosso território,
ela contribui muito para esse desenvolvimento de uma forma bastante sustentável? Olha, Helder, é indiscutível que a criação da UFDEPAR, ela ajudou muito essa região. Eu trabalho na área de educação já aqui em Parnaíba há 28 anos. Ou seja, nos últimos anos nós tivemos um crescimento imenso nessa região, isto por causa dessa expansão e desse desmembramento da UFP, criando aqui a UFDEPAR. Entender que a UFDEPAR é uma universidade, ela não é a Universidade Federal do Piauí, ela é a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então ela tem que contribuir para o desenvolvimento das cidades da região do Delta do Parnaíba, o que envolve o Piauí, o Ceará e o Maranhão. Então, a UFP, a chegada da UFP para cá, ela foi muito importante. E aqui eu deixo até uma dica aí, depois, quiserem debater, porque tínhamos, nessa época, como vice-presidente do CNPq, o professor Manuel Domingos. Eu lembro bem de algumas das conversas que eu tive com ele, ele dizia, você não sabe a dificuldade que foi para trazer cursos para Parnaíba, tais como o curso de medicina. Os argumentos que colocavam dizendo que não teríamos qualidade, que a gente não teria estrutura. O curso de medicina foi avaliado aí pelo MEC, nota 5, nota máxima. A região, de 2014 para cá, é nítido o desenvolvimento dessa região, isto provocado pelo desmembramento da UFP e a criação da UFDEPAR. E como que o senhor assiste à ocupação, né, da universidade por alunos especificamente de Parnaíba e de outras cidades aqui da região? Então, o que ocorreu, Edson? O que é que está ocorrendo para a gente chegar no assunto cota? Durante muito tempo, o grau de educação de Parnaíba era questionado. Por que questionado? Porque os alunos da nossa cidade não conseguiam passar em alguns cursos. Verdade, em 2014, praticamente nenhum aluno de Parnaíba conseguiu passar no curso mais concorrido, que era Parnaíba. Só que isso não é questão de você colocar de o aluno ter mais ou menos competência. É uma questão estrutural. A cidade de Parnaíba, e eu repito, a cidade de Parnaíba, durante um século, ela foi negligenciada pela Universidade Federal do Piauí, em termos de educação. A Universidade Federal do Piauí não criou cursos aqui para formar professores. Então nós temos excelentes professores em Parnaíba, mas os professores da década de 80 e da década de 90 era muito mais um esforço pessoal do que um esforço institucional. Portanto, isso afeta o nosso aluno. Boa parte dos professores que davam aula, por exemplo, de matemática aqui em Parnaíba, eram professores que saíam do curso de economia, bons professores, mas não eram professores formados na área, ou de economia, ou de administração, e assim impactava isso nas escolas. Isso melhorou, é nítido. Eu vou dar até um marco, um ano referência, que foi uma reivindicação que nós fizemos, o ano de 1997, quando aqui, sem querer fazer politicagem, mas quando aqui o atual governador da época era Monsanta, e ele fez a expansão da UESP, criando vários cursos. Em 97, foi que as regiões, outras cidades no Piauí, começaram a conhecer cursos de licenciatura. 97, por exemplo, em Parnaíba, foi que chegou licenciatura em matemática, licenciatura em química, em física. O curso de direito veio chegar em Parnaíba. Então, Parnaíba, ela foi deixada, desse ponto de vista de educação, durante muito tempo de lado. De lá para cá, as coisas foram melhorando, mas não se melhora do dia para a noite. Hoje a gente ainda por exemplo, você tem uma noção em termos de dificuldade dos estudantes de Parnaíba e estudantes de fora, faz com que o estudante de Parnaíba, ele não teve a mesma estrutura. Ele não teve o mesmo poder de corpo docente para concorrer de igual para igual com outras regiões. Eu vou dar um exemplo assim, muito básico, para que todo mundo que seja da área de educação, quem não seja da área de educação, entenda um pouco o que eu estou falando. Você pega duas escolas e bota uma competição de natação. A escola A tem piscina, a escola B não tem piscina. É lógico que a escola A vai ser favorecida. O que ocorreu e o que ocorre no Piauí todo, e nessas regiões, é isto. Todos os cursos de licenciatura, todos os cursos na área de educação do Piauí estavam concentrados em Teresina. Isso foi um passado muito próximo que começou a desmembramento, mas foi um século. Então, todo mundo que queria estudar química, física, matemática, biologia, história, teria que ir para Teresina. Isto fez com que a cidade tivesse uma estrutura. Eu não estou questionando Teresina. Então, mas a cidade se estruturou. As outras cidades, elas foram negligenciadas. Consequentemente, o nosso aluno aqui também não teve o mesmo preparo.
Hoje a gente começa a ter o mesmo preparo, mas isso leva tempo. Por isso que o aluno de Parnaíba, ele concorre com outros alunos, mas não é de igual para igual. Não é de igual para igual por questão de competência do aluno, é por uma questão estrutural. O que acontece também? O aluno de Parnaíba, ele passa na cidade e ele fica aqui na nossa cidade. O aluno que não é de Parnaíba, muitos deles passam e vão embora. A universidade está sofrendo muito com isso. E acaba não gerando uma infraestrutura organizacional para a própria cidade. E aí, professor, agora nesse dia 1º de novembro, o reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba assina, não é, essa resolução, não é, criando essa cota regional. E aí eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma mais didática para a gente o que é essa cota regional, como que ela vai funcionar para esses alunos aqui da região. Olha, a cota regional, lembrar o seguinte, já é consequência desse, diríamos assim, desse desmembramento da UF para a UFDPar. É uma coisa que a gente veio reivindicando. Tá? Parabéns ao Alex Marinho por ter enfrentado, porque isso é uma briga séria. O vereador Carlos Pessoa, que chamou isso para a audiência pública, parabéns. Tem que chamar a sociedade para debater mesmo. A UFDPar, ela tem um papel na região. Então, o que é que ocorre? Isso já ocorria aqui no Maranhão. O Maranhão fez isso, o Rio Grande do Norte também fez. Essa cota regional, a ideia é de que o aluno de Parnaíba, com a nota dele, tenha 20% a mais para que ele possa concorrer na sua cidade. Isto vai, sim, dar chance para o aluno de Parnaíba? Sim, ele vai ter 20% a mais. Isso é importante. Professor, é somente o aluno de Parnaíba? Não, gente. 78 cidades. 78 cidades. A UFDPar, ela é a Universidade do Delta do Parnaíba. Então, todas essas 78 cidades aqui em volta da região do Parnaíba serão beneficiadas do Ceará, do Maranhão, do Piauí. Então, essa é uma luta do prefeito dessas 78 cidades, dos secretários de educação das 78 cidades, das escolas, de todas as regiões que durante muito tempo, ficaram sem estrutura. E aí coloca, não, nós temos que concorrer de igual para igual. Concorrer de igual para igual só existe quando você tem estrutura igual. Tá? Então, a cota regional ela funciona dessa maneira. De que forma? 20% a mais para os alunos desta região. Tá? 20% a mais para os alunos desta região. Professor, e aí a gente não pode entender que isso é um privilégio, e sim uma reparação diante de todo esse histórico de negligenciamento, né, da oferta de cursos aqui, principalmente para o campi da cidade de Parnaíba, ao longo dessa trajetória da UFPI, que é a instituição federal de ensino superior mais antiga em atuação, não é isso? Helder, se eu deixei fazer-se entender esse negligenciamento de um século, eu estou satisfeito, porque foi isso. Isso não está beneficiando aluno de uma região. Ao contrário, está tentando se reparar, se fazer um reparo histórico que a Universidade Federal do Piauí e outras universidades não fizeram com as nossas regiões aqui. Lembrando, não é só Parnaíba. Então, assim, entenda a população que está tentando fazer um reparo. Porque a nossa sociedade aqui, ela foi prejudicada durante muito tempo, como é, Helder. Hoje nós nos formamos, todo mundo da área de licenciatura aqui em Parnaíba, salvo alguns pouquíssimos, mas pouquíssimos cursos. Se a gente quiser fazer um mestrado, Helder, a gente tem que ir para fora. Se a gente quer fazer doutorado, a gente tem que ir para fora, porque nós não temos. Viajar, estudar fora é uma questão econômica, é muito caro. Então, quantas e quantas boas pessoas em Parnaíba não deixaram de estudar, o Parnaíba e região, não deixaram de estudar, não por competência, mas sim por uma questão econômica. E aqui eu deixo uma mensagem, que a cidade de Picos faça a mesma coisa, uma cota regional, para aquela região do sul, faça o que a Universidade Federal, a Universidade do Delta do Parnaíba fez, porque é uma maneira da gente tentar amenizar essa concentração de renda, de população em uma cidade. Você pega a cidade de Teresina, por exemplo, a população teresina fixa e a população flutuante chega a 1 milhão de habitantes. A cidade de Parnaíba, que é a segunda cidade, é entre 150 mil e 180 mil. Veja a diferença de uma cidade para outra. E quem que provoca essa diferença? Uma delas
Uma das instituições responsáveis por provocar essa diferença foi a própria universidade, onde concentrou todos os cursos em Teresina. E eu lembro muito bem, importante que a sociedade entenda hoje, talvez isso esteja sendo muito em debate, porque envolve também o curso de medicina. Esse debate ele é muito importante, mas é importante lembrar que o curso de medicina, isso eu chamo sempre a atenção, só foi criado em Parnaíba em 2014. 2014 é muito recente para uma cidade, para uma região que tem uma carência muito grande na área de saúde. E o impacto na área de saúde que isso já provocou na região é imensa. Isso já melhorou muito. Então, o que a gente está querendo aqui na região do Delta do Parnaíba não é privilégio. A gente quer um reparo histórico e a gente quer igualdade de concorrência. Quando alguém fala que é contra isso porque a gente está querendo privilégio, não. A gente só quer igualdade de concorrência. Esse debate não estaria ocorrendo se a universidade, há 50 anos, tivesse criado cursos de licenciatura em toda essa região. Aí nós teríamos bons professores, boas escolas, boas universidades, aí nós estaríamos concorrendo de igual para igual. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu e é preciso. Já está mudando muito, já começaram a serem criadas aqui licenciaturas, melhorou muito, mas é preciso um tempo para fazer esse reparo aí desse século, foi o século XX todo. Então, agora, essa é a opinião da gente. No meio dessa polêmica toda aí, quem são os grupos que estão a favor e quem são os grupos que estão contra? Isso aí é legal, né? Muito bom. Veja bem, escolas de Teresina estão contra. Por que as escolas de Teresina estão contra? As escolas de Teresina estão contra porque todos nós sabemos que Teresina ela não vive da população de Teresina. Ela vive de toda a população daquela região. Então, todos os estudantes que saíam de suas cidades, do Piauí, do Maranhão e do Ceará, vão para Teresina. Por quê? Porque Teresina sempre foi uma cidade estruturada. Agora, essas escolas elas sentirão um impacto. Porque parte dessa população vai dizer, olha, eu vou estudar em Parnaíba. Eu vou estudar no Bom Princípio, eu vou estudar no Buriti, eu vou estudar nas regiões próximo ao Delta do Parnaíba. Em Cocal dos Altos. Ou em Cocal, né? Não tem como eu citar aqui as 78 cidades que, de certa forma, estarão sendo feito esse reparo histórico com essas 78 cidades. Então, lógico, você tem um grupo de empresários de Teresina da área de educação que está contra. A própria Universidade Federal do Piauí talvez não esteja muito feliz, porque ela perdeu parte do orçamento. Só que ela perdeu o orçamento. A instituição, ela perde o orçamento, mas a sociedade, a comunidade Delta do Parnaíba, ela se beneficiou e vai melhorar muito, Helder. E a tendência é a gente crescer muito quanto a isso. É isso então. Quem está a favor é justamente essas cidades beneficiadas, contempladas, na verdade, com essa política pública. Porque não é uma política exclusiva para a cidade de Parnaíba, mas para a reparação, né, dessas 78 cidades que integram aqui a região deltaica, a região do Delta do Parnaíba, exemplo do Ceará e do Maranhão, e também essa nossa planície litorânea. Professor, gostaria de agradecer aqui esse diálogo com o senhor, a facilitação do entendimento para essa polêmica que foi gerada desde a criação dessa política de cota regional, mas que a gente entende também e traz esse diálogo para o nosso telespectador, porque a gente entende positivo e a gente acredita que também é importante que o nosso telespectador defenda essa ideia, não é, para haver uma melhoria do ensino superior aqui na nossa região em benefício do desenvolvimento da população. Obrigado, professor, pelo diálogo. Eu que agradeço, Helder. Só queria fazer mais uma observação, porque o argumento utilizado contra vai ser em relação à isonomia, à igualdade de concorrência. A lei tem que ver com uma igualdade, mas é importante dizer, a igualdade só existe quando a estrutura é igual para todos. Obrigado, professor. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado por ter reservado o seu tempo aqui para colaborar conosco na Editoria de Educação.